Essa questão fala de um automóvel que apresenta um desempenho médio de 16 quilômetros para cada litro. Bom, vou parar aqui só para interpretar isso aqui. Então eu tenho lá quilômetros relacionados com litros. Então eu tenho 16 quilômetros para 1 litro, beleza? Aí ele fala que o engenheiro desenvolveu um novo motor de combustão que economiza, em relação ao consumo do motor anterior, 0,1 litros de combustível a cada 20 quilômetros percorridos. Tá? Então, a cada 20 quilômetros percorrido, você tem a economia de 0,1 litros. Beleza. Aí ele pergunta o valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor em quilômetros por litro. Então, ele quer a resposta em quilômetros por litro. Expresso com uma casa decimal é... Tá. Bom, o que você tem que fazer aí, meu? Tem que pensar o seguinte, você tem que ver quanto que ele vai gastar antes da economia, quanto que ele vai gastar desses 16 km por litro, quantos litros ele vai gastar com 20 km. Aí depois você diminui em 0,1, que é a economia. Daí você vai ter um desempenho, um novo desempenho por quilômetros por litro. Então primeiro você acha a 20 km sem ter a economia, e depois você vê, você pega esses 20 km, que ele quer o quê? O desempenho, aqui ó, desempenho médio, não é em quilômetros por litro, então você vai pegar lá, o desempenho médio é a quilometragem, que você vai ter os 20, pela quantidade de litros. Só que essa quantidade de litros já é descontando esse 1 litro aqui, beleza? Por isso que eu já tenho os 20, só que essa quantidade de litros, se eu vou descontar 0,1, de quanto? De quanto que ele correu nos 20 km anteriormente, que é nesse desempenho de 16 km por litro. Então você tem que pensar assim, ó. Você tem que fazer para esses 20 km quanto que vai gastar em litros. Então eu tenho 20 km e aqui X. Tá? Tem duas maneiras de você fazer isso. Você pode pensar multiplicar em cruz ou você pode fazer diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais você aumenta os quilômetros, maior a quantidade de litros que você vai ter. Então você vai ter lá. Se é diretamente proporcional, você tem que 16 está para 20, assim como 1 está para x. Aqui, você multiplica em cruz, vai ficar 16x igual a 20. Aí você faz o quê? X é igual, passa esse 16 dividindo, vai ser 20 dividido por 16. Isso dá 1,25. X igual a 1,25 litros. Esse 1,25 litros que você achou é para quando o rendimento, o desempenho médio for de 16 km por litro. Isso usando lá os 20 km. Só que eu quero quando eu tiver uma economia de 0,1. Então, se eu tenho 1,25 menos 0,1, tenho lá 1,25 menos 0,1, vai ficar 1,15 litros, que é o desempenho. Aí ele quer saber, esse 1,15, ele quer saber o quê? O desempenho em quilômetros por litro. Então, eu tenho lá que o desempenho é a quilometragem pela quantidade de litros envolvida. Então, o desempenho é quem? A quilometragem que ele rodou, que é quem? Os 20 quilômetros. Dividido por quem? 1,25 menos 0,1 vai dar 1,15. Aí sim, eu tenho o desempenho, o novo desempenho, né? Que vai ser 20 dividido por 1,15. Isso vai dar 17,39, arredondando uma casa. Por que eu tenho que arredondar uma casa? Porque aqui, ó, ele pede aqui que é com uma casa decimal só, com uma casa decimal. Então aqui eu posso arredondar aqui, ó, para 17,4. 39 está mais próximo de 4 aqui. 17,4, que dá a alternativa D de dado. É isso.